Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 261 e minguando até 1029 dias, 1º de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Gloriado com Cristo, certo? Movimento das línguas, gloriado com Cristo, ok? É, vamos dar início a esse título, né? Geralmente eu só tirei a Deus, né? Gloriado com Deus, agora vamos fazer gloriado com Cristo. Eu geralmente só tirei o Deus, coloquei Cristo, né? Quando quando for, é, vocês podem entender de várias formas. Como é que a gente sabemos que Deus, ele não se contamina com o pecado das pessoas? Primeiro, que ele tem consciência na sua criação. Isso dá um ponto fixo de que a liberdade que ele dá não é a não é aquilo que a liberdade que ele tem, que ele dá para as pessoas, não é nada dele, é a coisas da consciência de cada um, das pessoas envolver esses interesses de forma errada, misturar ele com um relacionamento social e começar a negar um corpo e outro por interesses emocional, né? Automaticamente, os corpos de Cristo ele envolve ele mistura o relacionamento social, o corpo físico e emocional e trata isso tudo como interesse, como se um tivesse ser servo do outro, ser escravo do outro. Quando a gente é servo para passar um conhecimento, para trazer uma palavra da formação de Cristo, isso é muito bom. Mas imagina quando você quer que as pessoas, né, seja às vezes o seu escravo, faz tudo que você quer, você já tem uma pessoa perfeita na sua consciência, você quer mudar todo mundo, mas não muda você, você quer, obriga as pessoas a te servir, e vocês, além de obrigar a servir, você serve os interesses capitalismo, digamos assim. Você ensina eles a fazer essa ideia de que o dinheiro é mais importante, certo? Isso tudo é necessário, mas a gente não pode colocar essas coisas em segundo plano, pois isso compromete muito, e mais no dia de hoje. Né? No tempo que a gente conhecer que as coisas são divididas, a gente pode trabalhar isso em parte, mas hoje em dia tudo que você fala vira ideologia, e uma ideologia muitas das vezes que é muito negado demais, só interesses emocional e tudo. Então, compreenda, como que você sabe que Deus não está se contaminando? Ele parou aqui, por exemplo, e está falando aqui para as pessoas, tudo dentro de Cristo, né? A palavra dele, a voz dele chega para todo mundo, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. As pessoas não têm ciência disso, porque é apenas uma voz. Está falando para todo mundo, certo? Mas é uma voz, a gente não vê, é só uma voz, é só uma voz. Mas aí, as pessoas que não têm essa consciência do Espírito de Deus, se vocês quiserem entender Espírito Santo, tudo bem, eu geralmente não gosto de estar falando isso porque eles viraram muita contradição. Vocês veem aí dentro da sociedade as pessoas falando do Espírito Santo e, né, vocês entendem de todas as formas. Vamos entrar nesse título, é, Movimento das Línguas Gloriado com Cristo.
Para conhecer essa ideologia, vamos conhecer os espíritos em parte, e sendo que o Espírito de Deus, ele é dividido em primeiro e segundo plano, sendo o seu Espírito e sua glória, né? E que as pessoas poderiam falar Espírito Santo, né? Espírito Santo é Espírito e poder. Muitas das vezes esse poder, ele vem no corpo negado, ele vem no corpo negado. Quando aconteceu o sacrifício do corpo vivo, ele veio no corpo negado. Aquele tempo ele veio no corpo negado. Ele morreu, veio no corpo. Esse poder veio negado. É como se Deus falasse assim: olha, eu, né, vou responsabilizar pela minha origem, por tudo que eu fiz. Vocês se responsabilizam por cada espaço que vocês têm, pelas liberdades que vocês têm. Faça disso uma coisa boa, ok? Faça disso uma coisa boa. Mas aí as pessoas pegaram esse poder de Deus e começou a dividir para todo mundo, dividindo, né, poder para as pessoas, né? Ideologia, dividindo para Deus. Ah, todo mundo hoje fala um monte de coisa. Ah, vocês entendem aí, tá tudo dentro da sociedade. Não vou começar a dizer não, porque existe cumplicidade, que ela é boa, ela exerce uma funcionalidade boa dentro da sociedade, porque são conscientes, né? Igual os programas políticos, existem muitos programas políticos bons, né? Porque automaticamente as pessoas, os corpos não podem se ligar diretamente a outro corpo. Então, o que nós temos é essa estrutura que temos, ok? Vamos falar do Espírito de Deus e a sua funcionalidade dentro do planeta Terra, ou, se preferir, pode ser a sua própria glória, e que hoje em dia a sua formação está aplicada em Cristo, como uma disciplina e sendo um sinal desta glória. Lembrando que o Cristo é um sinal da morte, do poder de Deus, pode entender isso, né? Quando essa morte, como a gente sabe que essa morte ela está sendo negada no corpo, as pessoas inconscientes elas manifestam medo. Ela expulsa aquela emoção para fora, entendendo o medo. Por exemplo, Jesus vai vir, vai matar todo mundo, é o fim, é aquilo, é aquele outro. Elas começam a negar esse poder de Deus no seu corpo, mas com medo, medo. Aí eles colocam medo no lugar de uma coisa lógica, uma coisa real, que ele poderia trabalhar isso com a sua liberdade, no seu espaço, na sua consciência, mas aí começa a propagar a mentira para todo mundo. Vai o fim do mundo, vai acabar tudo. Eles falam isso. Ah, é só Deus vir destruir tudo, esse ser humano não presta. Pessoas incrédulas, ateu, né? Só não confessou que é ateu, mas são ateu. São pessoas que são ateu e não confessam, porque ele acha bonito falar o nome de Deus em vão. A funcionalidade do Espírito de Deus dentro da sua glória é permitir que o seu poder gire em torno do seu espírito, para que a sua criação para a sua criação e todas as suas maravilhas. Deus, ele tem consciência nesse poder, certo? Muitas das vezes, para que ele para que ele para que ele dá liberdade para os corpos de Cristo, ele tem que se ausentar deste poder. Ausentando deste poder, aí vai ser como se as coisas não estivessem fora do controle. Está todo mundo fora de controle, está todo mundo em crise, o mundo está perdido. Traz essa ideia. É porque nesse tempo as pessoas ela vai ter que usar o seu espaço, a sua sabedoria, as suas consciências para desenvolver isso. Deus não pode intervir a sociedade com o poder dele diretamente, certo? Acontece muito catástrofe, mas isso são os próprios as pessoas que se acham vai além das suas liberdades. O que é ir além das suas liberdades? Ele provocar, muitas das vezes, atos consequentes no corpo. É você pegar uma criança e sacrificar ela. É você pegar um filho de uma pessoa e tirar a vida dela por dinheiro, né? Por, por atos emotivos, por
tem várias cumplicidades, vocês entendem? Aí parece que Deus não está parte disso, né? Mas sim, Ele está. Mas hoje em dia, o que que nós temos que desenvolver a nossa sabedoria? Deus não pode interferir diretamente com o seu poder. Imagina, porque, imagina, eu pequei, vamos supor que eu pequei agora, né? Fiz uma coisa errada. Aí Deus desliga eu, morreu, acabou. Mas não, nossa consciência é sensível, nós temos que trabalhar isso para a favor de Deus. Deus espera de nós, Ele retira o seu poder para esperar de nós a nossa disciplina, que nós aprendemos a viver em harmonia com os nossos irmãos. Deus não pode, irmãos, interferir com o seu poder. Ele só tem que interferir com o seu espírito, com a sua sabedoria. Aquela pessoa que não se deixa contaminar, elas são, vamos dizer com essas expressões que as pessoas falam, elas são um vaso. Deus manifesta a obra grande na vida, mas essas pessoas que estão se importando ali com as pessoas, não vou fazer isso não, porque o fulano de tal vai falar mal de mim. Essa pessoa não fala direito, eu não vou fazer isso não, porque eu fica sempre olhando para o socialismo, a falsidade das pessoas, mas não dá essa liberdade para que Deus trabalhe na sua consciência. Quando as pessoas não se importam com o relacionamento social, não importa com nada, isso é uma grande sinal que a pessoa é pura. Ela tem essa consciência que o espaço dela é dela e de Deus, não é de mais ninguém. Se errar, acertar, é você que vai errar, é você que vai acertar. Não é responsabilidade do meu irmão, do outro. Pode criticar à vontade, eles vão dizer de qualquer forma, porque eles não têm ciência dessas naturalidades que Deus aperfeiçoou, que está aperfeiçoando no Cristo, ok? O Espírito ele mesmo determina a ordem para a sua glória. A sua glória determina esta sua funcionalidade dentro do seu poder do Espírito e um se movendo para o outro, sendo o Espírito e seu poder. Sendo assim, o poder de Deus fica dividido para determinar a ordem do seu Espírito e o Espírito para o seu poder. E sendo que o Espírito ele fica dividido do poder, mas o poder ele mesmo não se divide desse Espírito. E sendo os dois um só pensamento sobre o que se possa pensar sobre a execução deste pensamento. E sendo que esta divisão ela pode existir de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico, mesmo porque as liberdades inconscientes dos corpos pode separar Deus e o seu poder, já que grande maioria dos corpos sempre vai acreditar no que se possa ver. E com esta crença, eles matam para adquirir este poder. Quando este poder vem de uma forma negada, este poder será falsificado no corpo, por causa da liberdade dos corpos de conhecer uma coisa e outra. E sendo que o Espírito ele é uma sabedoria e o poder. Ele é poder, independente desta sabedoria. E isto sim, porque vossa criação ganha personalidade própria, e desta personalidade sua liberdade, e desta liberdade a sua maldição no corpo, e formalizando um poder negado no corpo, sendo o próprio Cristo. Muito interessante tudo que foi dito. Se vocês quiserem entender isso em parte, entenda que os nossos corpos físicos, ele é um poder. Ele é um poder, porque ele executa a ação igual o Espírito de Deus e o poder de Deus. Hoje, provavelmente, o poder de Deus ele está negado por causa de Cristo. Ele está negado para os corpos, por causa da ciência do bem e do mal, por causa de Cristo. Mas entenda que o nosso corpo, ele
ele tem o mesmo poder. Só que desse poder ele vai se dividir no bem e no mal. E como é que nós sabemos que nós está sendo negado? Quando a gente não tem a palavra da vida, quando a gente não tem o Espírito de Deus para nos auxiliar no nosso interior. Aqui dentro do Cristo ele vai funcionar Espírito, Deus é Espírito, Deus forma a palavra e Deus forma a vida. E traz consciência para esse terceiro corpo, que no fim ele vai passar a ser uma consciência e sendo gloriado com Deus. Vai ser uma consciência física e emocional e ele vai ser gloriado com Cristo. Ele vai estar sendo gloriado com Cristo. Ok? Aí, como é que você sabe que você está sendo negado? Você tem a palavra da vida, certo? Então você não está sendo negado. Você está puro, você está limpo, você é o que você é e pronto, acabou. Está alinhado, bonitinho, todo mundo está sabendo quem você é. Tranquilo, tá bom, tá ruim, não importa. Você está sendo o que você quer ser. Você está sendo, você não é nada para ninguém. Você não está se doando ao seu direito de viver para o outro. Quando é que você dá o direito de viver? É quando você se importa, é quando você se dá a sua vida para as pessoas, dá a sua consciência, dá a sua vida, dá a sua origem para um corpo físico e emocional. Pessoas que nunca vai te representar na sociedade. Nenhum corpo físico e emocional pode representar outro corpo dentro da sociedade. O poder de Deus, quando ele é negado no corpo, quando a gente sabemos que ele é negado no corpo, quando houve um sacrifício, certo? Quando houve um sacrifício, aí o poder de Deus passou a ser negado no corpo. Aí, desse poder negado, ele vai gerar uma consciência para os corpos sobre o bem e sobre o mal. Aí depois dessa negação, a gente vai ter ciência que Deus é a palavra da vida, que Deus é a origem, certo? Deus é a nosso eu, nosso eu interior, a nossa graça, a nossa liberdade. Você já viu que a nossa liberdade, ela é muito, ela é muito pequena, por exemplo, é muito pequena. Vamos fazer uma ideia, vamos supor que o seu coração, vamos pôr aqui no coração, dentro de você, está dentro de você, o seu coração, dentro de você, certo? Coração, vamos fazer essa ideologia. Ele está dentro de você. Se essa emoção física e emocional começar a sair para fora de uma forma negada, sem ser a palavra da vida, então a sua liberdade já vai estar acabando, porque você vai estar destruindo, você vai criando uma ideia para se cobrir dessa dessa sua pureza, dessa sua nudez. Então as pessoas não vão saber quem você é, porque você vai criar uma segunda pele para a sua corpo, e essa segunda pele é a sua imaginação, a sua negação de você mesmo. Aí as pessoas vão dizer, olha que cara, ele tem carro, tem casa, tem mansão, tem nada, tem muitas coisas, por exemplo. Não que isso seja ruim, entenda, mas aí você não tem nada, você está confessando para todo mundo que você tem tudo isso, mas você não tem nada disso. Entenda que essa ideia dos materialismo, ela cria um escudo para que você fica dentro, para que a sua origem fica lá dentro. Aí ninguém vai saber quem você é, porque você está, muitas das vezes, criando palavra daquilo que você poderia ter, mas não tem. Você está mentindo sobre tudo isso, ok? Então você cria uma camada. Isso é só uma ideologia para vocês entenderem. O dinheiro, recursos, é muito bom quando ele vem para a pessoa certa. Eu sempre digo, eu tenho dito isso, né, nos blogs anteriores. Eu falei, o dinheiro é igual ao seu dono. Se o seu dono é bom, o seu dinheiro também é bom. É igual à internet. Se as pessoas souberem usar a internet, a pessoa que está usando for boa, então tudo fica bom. Se as pessoas não souberem, tudo fica mal, fica ruim. Tudo tem uma forma. O mentor é que vai decidir o bem e o mal daquilo que está se relacionando afora do corpo. Para que a gente seja gloriado com Cristo, vocês entendam?
é a palavra da vida. Traz consciência para esse corpo físico e emocional e para fora vai dar uma consciência espiritual e o seu relacionamento social vai entender que você está bem, que você não está mentindo para ninguém, ok? Vou terminar esse blog por aqui, ok? Peço que vocês que acompanhem a outra parte que vai vir pela frente desse título, né? Movimento da língua gloriado com Cristo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.